você pensar em determinado filme, geralmente o que mais se destaca é o vilão. Muita gente prefere eles até do que os mocinhos, e é sobre isso que eu irei comentar. Oi gente, saindo da imagens, antes de comentar sobre essa polêmica, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Vou dizer pra vocês que eu já tinha minha opinião, porém eu resolvi pesquisar em alguns sites por que preferem os vilões, por que é tão intrigante. Tem vários pontos, um deles é que na verdade os vilões em si, eles também combinam muito com a época que estamos vivendo. Porque lá na década de 40, 50, 60 era muito comum vilões que pareciam, por exemplo, como o pessoal ali socialista, como o outro lado, e os Estados Unidos sendo do bem. A gente pode pensar isso no Capitão América. Vermelho e branco, que são as cores da bandeira dos Estados Unidos. Apesar dele ter a cor que é do socialismo, que é da parte do comunismo, ele está como se estivesse representando o país, que é a parte boazinha dali. E muitos outros também foram citados nos quadrinhos, a tentar de algum jeito influenciar as pessoas que estavam ali. Pois foi a parte da corrupção. A gente também entende que o Batman, que veio muito antes, também fala sobre isso. Só tem coisas erradas. A polícia não é competente, então ele precisa estar ali para fazer o seu papel. E é isso que é dito de vilões que são vítimas, na verdade, desse sistema, foram influenciados, que fizeram tudo isso. Depois tem alguns vilões nesse sentido, humanizados, explicando o passado, tentando entender por que ele é assim, não simplesmente sendo mal por ser mal. A certeza de que está certo e falhar. Isso tudo começou a gerar como se fosse uma simpatia do público pelo outro lado. E tem alguns pontos do próprio, como por exemplo, eles serem às vezes muito simpáticos, carismáticos, fazer as coisas livremente. Você é meu advogado e eu matei muita gente. No caso ali do Scar, que eu acho a música dele mostra muito isso. E o povo vai louco adorar. O Hades, que também tem as suas piadinhas. Ué, meu cabelo apago. Esses que apesar de serem maus por serem no filme original, você vê que tem um lado e que por causa disso muitas vezes eles são mais adorados que os próprios protagonistas. Às vezes eles também são mais bonitos, mais atraentes, chamam mais atenção. O público teve aquele, no meu caso daquele do Oppenheimer, que fez uma série, todo mundo ficou fascinado por ele, apesar de ter os seus defeitos. Mas eu ouvi dizer que o chefe aqui é o Tommy, eu acho que é você. Isso às vezes é muito interessante, principalmente quando tem um mocinho que é certinho demais, que é simples, não pode fazer o que quer, fica ali como se estivesse preso, e assim faz com que a gente prefere o lado antagonista da história. Tem uns tipos que, apesar de não ser às vezes tão bonito, carismático, atraente, por exemplo, motivos que algumas pessoas podem achar que é certo, que até entende, como é o caso do Thanos, acaba dizendo que quer destruir metade do universo porque o seu planeta Terra passou com fome e faleceu porque tinha muita gente. Então poderia sim acontecer nos outros, ele quer deter isso a todo custo, pegando as joias. Na época de Vingadores, para mim, realmente é o melhor. Eu gostei bastante desse vilão, eles comentam o que ele passou, o que aconteceu, ele fala assim que isso não é só porque ele quer. Éramos felizes lá no meu planeta. Dormindo com fome. Não é só o seu desejo de conquistar o mundo, não é isso. Vai muito além e ele acha que está certo. Assim como também o vilão do Pantera Negra, por tudo que ele teve de vivência depois de descobrir que o seu pai era um cara do reino e que ele era como se fosse o irmão do T'Challa e sim tinha direito ao trono. Isso não está errado, mas o que ele fez ali no decorrer torna assim como um vilão. Mas a gente pode entender e também simpatizar com ele. Mesmo que pra mim, eu acho que os dois lados aí, sendo como heróis, você gosta um pouco deles. Eu sou seu rei, eu sou seu rei. Uma terceira característica de algum deles, o passado e tudo que aconteceu. É um discurso que é bem bom, que é cativante, que pode sim o público querer seguir. Como é, por exemplo, o Coringa ali de Batman, que a gente vê o Joker 2019, fala toda a sua vida com a sua mãe, como é que foi, dele ser também filho de um cara super poderoso e ter sido largado. E por conta do sistema, ele acabar virando o que virou, acaba ficando do lado dele,
mesmo ele tirando a vida de um apresentador no meio de todo mundo. Também todas as suas características combinam demais com o Batman. Pra mim, ele é o melhor vilão que tem ali dessa franquia, de todos eles que existem. Apesar de eu gostar também, por exemplo, da Mulher Gato, do Charada, do Pinguim, deles ali, o palhaço tem uma complexidade maior. Eles realmente abordam bastante com detalhes do que ele passa, principalmente porque tem vários quadrinhos sobre ele. Também tem aquela relação com a Arlequina que eu não gosto nada. E lutando contra o Batman é muito bom. Também tem aquele Cavaleiro das Trevas, que foi o melhor Coringa pra mim de todos. Somente por conta de tudo que teve, assim como o Duende Verde ali de Homem-Aranha 1 lá de 2002. Eu não sou igual a você. Você é um assassino. É sobre a população, na verdade, não se importar nem um pouco com o Homem-Aranha, não ligar e muitas vezes até criticar ele pelo que ele faz. Por isso não merecia ser um herói que isso fala esses discursos, não odiar tanto o vilão. Apesar de tudo que fez a eles, com o tempo eles me odiaram. A parte de psicologia e pesquisas fala que a gente gosta dos vilões, que eles fazem o que querem, como ter liberdade, seguir o que desejam, fazer qualquer coisa por isso, de uma maneira inteligente, que tem lógica, mas acabam sendo destruídos pelo herói e que também tem os seus defeitos e são exagerados em tudo que fazem, na maldade, nos atos, para que na verdade por conta disso a gente não cometa os mesmos delitos e entenda o que é aquilo, o que pode acontecer apesar da realidade ser muito pior do que a ficção, essas coisas aí de crimes, do que acontece. Porém, quando você vê isso, pode acabar tendo um alerta de que não é certo e não fazer. Parabéns por você ter a coragem de me enfrentar. Mas talvez nesse ponto é também que eles têm o seu lado bom e o lado ruim, são uma mescla, são como se fossem humanos, têm erros, e alguns mocinhos são perfeitinhos demais, só se portam com a lei e tal, blá, blá, blá. Eles acham que isso é mais monótono do que a outra parte, não sejam tão representados assim com a parte do mocinho. É isso que é comentado no site sobre os vilões, porque a gente gosta tanto deles, tendo várias características citadas, como a parte de serem atraentes, bonitos, de às vezes terem um motivo, 100% bonzinhos, terem seu lado bom e lado ruim. E é assim que eu terminei esse vídeo, dando a minha opinião, também o que falam a respeito. Eu quero saber também o que, que vocês acham, se gostam dos vilões, qual é o mais preferido de vocês. Comentem aqui pra mim, eu quero saber. Eu não tenho certeza qual que é, mas sei que tem vários, como, né, Darth Vader, Coringa, Sasuke, Frieza, Vegeta, Hannibal, Voldemort e muitos outros aí que são antagonistas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijo.